senão poderia acabar sendo a presa de outro. Até mesmo o acasalamento tem seus perigos, se se trata de um louva-a-Deus macho. Necessita evitar ser comido, não por outro predador, mas pela própria fêmea. A fêmea, estimulada pela pálida luz do amanhecer, segrega um aroma sexual que atrai o macho. Ele aproxima-se cuidadosamente, porque não sabe se ela já se alimentou. São apenas alguns breves minutos ao amanhecer, quando a salvo dos seus predadores podem acasalar. Ao aumentar a claridade, o louva-a-Deus protege-se, utilizando um efetivo disfarce. Outros louva-a-Deus parecem folhas vivas. Concentremo-nos no líquen formado nesta folha. Na verdade, trata-se de um gafanhoto-folha. Outros gafanhotos parecem folhas mortas, e alguns deles estão exageradamente camuflados. Os repentinos movimentos deste inseto dão a impressão de que poderia ser um palito. Este salta-árvores parece uma espinha, tentando evitar ser comido. Em vez de se esconderem, alguns animais, como o Dendrobates venenoso, utilizam cores vivas para anunciar sua virulência. Outros parecem buscar a morte, como esta mosca, que passa toda a sua vida nas costas da aranha orbe dourada, roubando-lhe a comida que necessita. Com a mudança de luz, as folhas modificam sua atividade, deixam de respirar e passam a capturar a energia do Sol, transformando-a em energia química. Esta energia dá vida à selva e é a corrente de predadores e presas que lhe permite circular por toda a comunidade da selva. Estas lagartas, protegidas por estes pelos que picam como urtigas, constituem o primeiro elo da corrente. Esta extraordinária estrutura é um bivaque, formado por formigas. Trata-se de uma casa temporária destes nômades da selva que formam o segundo elo da corrente. À medida que a floresta se desperta, o bivaque dissolve-se em uma coluna de formigas de correição. Um enxame dessas formigas no chão da floresta é o que há de mais mortal para os insetos. Muitos insetos vivem como refugiados solitários a salvo das colunas assassinas, às vezes por várias gerações, temendo a todo momento seu ataque.
Os pequenos predadores produzem um efeito mais devastador entre suas presas do que os animais maiores. Com frequência, animais como o caititu aproximam-se tanto que podem ser vistos pelos caçadores. A onça-pintada não se pode permitir uma vida de matanças indiscriminadas, como as formigas de correição. Porém, tem que caçar com muito cuidado. Se fosse ferida durante uma caçada, poderia ser fatal. Por isso, sempre escolhem a presa mais fácil. Um peixe encalhado é o ideal. Aqui não há inverno, apenas sol e chuva. A flora e a fauna desenvolveram-se em função de sua mútua relação e não de um rígido meio ambiente. O impacto dos predadores e a necessidade de competir por alimento e refúgio forçaram os habitantes da floresta a serem mais especializados em seu relacionamento. A sobrevivência na floresta depende de suas atitudes e de sua força para sobreviver. Compreendê-los é compreender a própria floresta. Todas as plantas são continuamente atacadas pelos animais, e a maioria delas buscou formas de defesa. Porém, a cada nova estratégia de defesa, segue-se um ataque ainda mais sofisticado. Esta planta, por exemplo, é capaz de transmitir o veneno a qualquer das suas folhas que se encontra em perigo. No entanto, a lagarta melinéia responde a esta tática de defesa de modo extraordinário. Anula as defesas da planta comendo suas folhas e formando um canal circular antes que o veneno as atinja. Com tranquilidade, poderá comer a parte da folha isolada pelo canal, sem o perigo das defesas químicas da planta. Mais tarde, quando a lagarta está mais desenvolvida e forte e necessita comer mais, corta a veia principal da folha, frustrando mais uma vez suas defesas. Além disso, parece capaz de armazenar o veneno que chega à folha num recipiente especial situado ao lado do intestino. Mais tarde, quando seja uma borboleta, este veneno lhe servirá de proteção. Preparando-se para esta etapa, a lagarta procura um lugar seguro para a sua metamorfose. Existe um momento crítico, quando a crisálida tem que se prender por um gancho especial à folha. Assim estará pendurada com segurança durante sua transformação.
estende suas asas para secá-las. A maioria das borboletas vive apenas 2 semanas. A borboleta melinéia é diferente. Tem que viver durante meses para encontrar suficientes plantas márquia, onde deposita seus ovos. Soluciona este problema buscando as formigas de correição. Este é um lugar perigoso para os insetos. Os que conseguem escapar das formigas podem ser caçados pelos pássaros, que seguem as formigas. A comida é tão abundante que é raro encontrar espécies longe da comunidade de formigas. Várias espécies de aves também dependem destas formigas, como o pássaro formigueiro pintado, que não comem formigas, apenas os insetos que fogem delas. Os pássaros também atacam a borboleta que surge em seu caminho. No entanto, a melinéia, com suas cores brilhantes, avisa que é venenosa, sendo agora protegida pela mesma planta que comia quando lagarta. A borboleta está obrigada a procurar as formigas porque assim chegará aos pássaros e a seus excrementos. Os excrementos contêm substâncias químicas que lhes são vitais. Aminoácidos que lhe ajudarão a viver mais tempo e a pôr mais ovos. Nem todos os predadores reconhecem o aviso colorido da melinéia. Maior que uma formiga normal, a paraponeira é uma caçadora solitária, guardando a presa para si. Outras borboletas, que não são venenosas, imitam as cores da melinéia para desestimular os pássaros agressores. As borboletas melinéia macho também precisam de plantas, mas plantas mortas. Buscam plantas do gênero Heliotropium. Quando estas plantas morrem, produzem outras substâncias químicas alcaloides. As borboletas as absorvem através do probóscide e os utilizam para produzir hormônios ou olores que, exalados pelo pelo, atrairão as fêmeas. Estes alcaloides são também venenosos e, como no caso das fêmeas, podem protegê-las para o resto da vida. Também é possível que possam passar os alcaloides para a fêmea, junto com o esperma que fertilizam os ovos. É possível que estes alcaloides as protejam durante a perigosa e solitária tarefa de procurar as plantas márquia, onde depositam seus ovos. Toda a rede de relações na selva mantém-se em equilíbrio pela necessidade de alimentar, de procriar e de tentar evitar os predadores enquanto realizam as 2 primeiras necessidades. A preguiça de 3 dedos desenvolveu uma técnica diferente para vencer as defesas das plantas e proteger-se dos predadores: a lentidão. Transforma sua comida em energia na metade do tempo gasto pelos outros animais de igual tamanho. A temperatura de seu corpo, por exemplo, é regulada pela temperatura do ar. A digestão é tão lenta e complicada que é capaz de comer uma grande variedade de folhas, inclusive as de qualidade duvidosa, recusadas por outros animais.
Além disso, não há duas preguiças que compartam o mesmo cardápio de folhas. Isto reduz radicalmente a competição entre elas e permite que uma grande quantidade de preguiças viva na mesma floresta. Mover-se tão lentamente tem outra vantagem. Permite que o pelo da preguiça se mantenha sempre úmido. Combinado com a elevada umidade da floresta, isso proporciona-lhe condições ideais para o cultivo de uma alga. O resultado é uma camuflagem mais eficaz devido à sua aparência descuidada e esverdeada. É o ambiente ideal para uma pequena espécie de mariposa que vive no pelo da preguiça, provavelmente alimentando-se da alga. Em intervalos de 2 ou 3 dias, a preguiça desce da árvore para defecar. Este momento é vital para as mariposas, que põem seus ovos no excremento da preguiça. Ali, suas larvas se alimentarão e crescerão. A preguiça se afasta e as mariposas voltam à sua casa ambulante. É curioso como um dos animais mais lentos do mundo e com um estranho estilo de vida seja um dos mais abundantes nas florestas da América Central. Os pássaros frugívoros, como os tucanos e os japus, têm um papel importantíssimo no desenvolvimento das árvores da floresta. A vida destes pássaros é fácil, pois se alimentam de frutos coloridos, produzidos por estas árvores em grandes quantidades. Este fruto contém sementes indigeríveis, mais tarde disseminadas por estes pássaros em seus excrementos por outras áreas longe da árvore-mãe. Com comida tão abundante e fácil de encontrar, estes pássaros não têm que passar muito tempo buscando alimento, o que lhes permitiu desenvolver complicados comportamentos de acasalamento,
e complexas construções de ninhos. Os japus de cabeça castanha podem utilizar seus bicos para construir ninhos. Constroem ninhos fabricando primeiro um aro com as fibras das folhas de palmeira, em que pendurará o ninho em forma de tubo. Os materiais são obtidos das palmeiras próximas. Os japus vivem muitos anos, mas como qualquer animal da floresta, suas primeiras semanas de vida são as mais perigosas. Desta forma, é muito importante uma casa num bom lugar. Costumam demorar 2 semanas para construir os ninhos, e o costume de fazê-los em comunidades permite que o grupo normalmente consiga detectar e espantar possíveis agressores. Este é o equivalente ao cuco para esta comunidade. Trata-se de um iraúna fêmea e está vigiando a comunidade de japus. Qualquer tentativa de entrar no ninho é violentamente repelida. Os iraúnas são persistentes, esperam o momento ideal. Quer pôr seu ovo no ninho onde houver apenas um ovo de japus. No entanto, nem sempre consegue enganar aos japus. A ameaça mais terrível para o japu é o berne. Nestes ninhos, os filhotes de japus acabam de sair das cascas. Parecem sadios, no entanto, as larvas desta espécie de mosca já atacaram. Os bernes se alimentarão dos filhotes até que morram. Sem nenhum tipo de proteção, toda a colônia de japus poderia morrer. Os iraúnas tornam-se cada vez mais valentes e encontram cada vez menos oposição dos japus. Embora pareçam mais tolerantes, os iraúnas têm que escolher o momento ideal para porem seus ovos. Desta vez deixaram que o pusesse. A razão deste consentimento deve-se ao fato do filhote do iraúna ter saído do ovo primeiro e do berne ter atacado. Sem querer, o filhote do iraúna protegeu do japu. Para os japus, há males que vêm para o bem.
Este rei congo macho inspeciona um dos ninhos. É um parente próximo do japu e visita a colônia com frequência para se exibir. Sua própria colônia está numa árvore próxima. Como qualquer macho dominante, defende suas fêmeas de outro macho. As fêmeas, que são um pouco menores, constroem os ninhos. O rei congo também enfrenta o perigo das larvas de mosca, mas continua espantando energicamente os iraúnas, que buscam uma oportunidade para depositar seus ovos. O rei congo tem outra solução para o problema dos bernes. Sua colônia está ao lado de uma colmeia de abelhas. As abelhas são agressivas e numerosas, impedindo que os bernes possam aproximar-se dos ninhos do rei congo. Sob a proteção das abelhas, o rei congo não tem por que suportar a presença dos iraúnas. O rei congo e os japus frugívoros estão livres da pressão constante de buscar alimentos. Por isso, tiveram tempo de desenvolver complicadas e vantajosas relações mútuas, até mesmo com seus agressores. Durante o intenso calor da tarde, os macacos-aranha descansam. A himenea desenvolveu uma estratégia diferente para dispersar suas sementes e proteger-se dos animais que a atacam e a destroem. Produzem tantas sementes que superam a demanda, assim que algumas poderão sobreviver. Existem vários tipos de devoradores de sementes. Dentro desta vagem, há um gorgulho adulto que cresceu alimentando-se da própria semente. Depois de comer quase toda a semente, tem que esperar que a vagem seja aberta. Outro destruidor de sementes é a cutia. Sua especialidade são as grandes vagens caídas, como as da himenea. A cutia vive sozinha em seu território, mas a safra desta semente é tão gigantesca que atrai várias cutias. As vagens são duras como pedras e tão difíceis de abrir que o gorgulho só pode sair com a ajuda de outro animal.
A cutia também alimenta-se de insetos. Desta forma, o gorgulho tem que fingir-se de morto para despistá-la. Prepara-se para fugir. A cutia, satisfeita, levará as sobras ao seu território, onde as enterrará. Enterra as sementes uma a uma numa extensa área. Assim a cutia reduz as possibilidades de ser roubada. Os caititus também são importantes devoradores de sementes, atraídos pelas vagens. Mas não são os únicos. Esse catitu já é velho. E normalmente são os mais velhos e os mais jovens que morrem. As formigas de correição não são tão seletivas como a onça-pintada. O resultado é um devastador efeito sobre a população dos pequenos animais do chão da floresta. Esta colônia regressa ao seu bivaque. Aqui vivem cerca de 500 mil de formigas que devoram as populações de suas presas. Isto permite a coexistência de um número maior de espécies. A luta pela sobrevivência afeta os mais vulneráveis. Assim que a floresta, para as plantas e os animais jovens, é um lugar difícil e perigoso. Porém, para um adulto que vive relativamente livre de confronto com outras espécies, a vida é bastante segura. Com a noite, são realizados novos ataques às vagens da Himenéa. As vagens atraem até um jupará,
que prefere os frutos menos duros e o mel das colmeias. Em sua busca por comida abundante, se conformará com estas vagens, ainda que seja difícil abri-las. Este é um rato que vive na América Central. E como a maioria dos ratos, é um oportunista. Quase sempre dedica-se a roubar as sementes da himenéa, que foram enterradas pela cutia. É um achado útil e nutritivo. O rato aproveita-se da habilidade da cutia para abrir as vagens que são duras como pedras. De vez em quando, os maracajás caçam no chão da floresta, mas sempre voltam às copas das árvores para comer. Em sua evolução para se adaptar à vida nas árvores, o maracajá conquistou a beleza e a elegância. Em nenhuma outra parte do mundo existe uma expressão tão magnífica de desenho e de colorido nas selvas tropicais. Uma semente enterrada e esquecida por uma cutia germinou. É um importante passo na batalha da himenéa até transformar-se no gigante da floresta. A paca é um roedor da floresta. Antes de afastar-se da sua toca, finge tapar a sua entrada. É também um destruidor de sementes. As pacas pertencem ao segundo grau de predadores que ameaçam a himenéa. Com uma pressão assim, a maioria das sementes e brotos da himenéa é destruída gradativamente.
A produção de sementes desta árvore atrai a todos estes animais como a um imã. Assim que nenhum broto de himeneia pode crescer próximo à árvore que o produziu, deixando um espaço que será ocupado por outras espécies de árvores, com diferentes predadores. Um pequeno broto conseguiu sobreviver. Ignorado pelas cutias e esquecido pelas pacas, cresce tranquilamente longe da árvore-mãe. Animais como a cutia e a paca podem normalmente prever que algumas espécies de árvores podem chegar a ser dominantes e deixar espaço para outras espécies. Todo este processo ajuda a fazer da selva um rico lugar. A presença da onça-pintada nos confirma que a floresta está sadia. Uma vagem de himeneia, esquecida pelos animais. Dentro dela, um gorgulho que depende totalmente da selva para libertar-se. Mas uma nova espécie chegou à selva. Alguém que não entende nem conhece suas regras.